É uma honra, sim, agradeço muito a FASC pela oportunidade e a vocês todos por acreditarem que a gente vai falar alguma coisa que se aproveite. Espero que sim. Vamos, vamos evoluindo. Então, depois vocês fiquem bem à vontade para perguntar. Um primeiro item que eu queria chamar a atenção é que, apesar de a gente conhecer muito a bracatinga, ela não é a única espécie do gênero mimosa, tá? Só no Rio Grande do Sul e Santa Catarina temos 89 de espécies do gênero mimosa. E ainda essa semana tive um produtor que comprou muda de bracatinga, eu fui ver, é outra mimosa, com certeza não é bracatinga. Então é um cuidado que às vezes a gente tem que ter, porque na hora são todas muito parecidas, mas não são a mesma coisa. Aonde ela ocorre, eu acho que para vocês é perda de tempo, né? Vocês sabem bem, mas é uma região muito restrita, então é um privilégio nosso ter uma planta com tantos atributos restrita à nossa região. E é uma coisa que agora há pouco nós estávamos conversando, a Carolina e eu, mas é impressionante, você fala em bracatinga, não dá para falar em bracatinga, tem que falar numa turma muito grande. Né? E se falar em mel de melato, então, a gente tem que começar lá no solo, com a micorriza e risóbio, que sem micorriza e risóbio, a bracatinga não tem bom desenvolvimento. Ela precisa nodular, ela precisa colonizar com micorriza para produzir todos os seus aminoácidos e ter um crescimento normal. Depois tem toda a planta com florada, etc. E aí vem as abelhas, e a cochonilha, depois a abelha, e diversos outros insetos que tanto são colaboradores como predadores. E, para coroar tudo isso, o apicultor que reúne esse trabalho todo, né? Então, primeiro vamos fazer uma distinção entre o que é bracatinga, bracatingal, né, uma população de bracatinga, e uma floresta secundária. Em geral, bracatingais têm muitas plantas de bracatinga, tá? Principalmente bracatingais mais novos, nem tão novos, 16 anos já é um bracatingal, a relativa idade já está indo para a senescência, tem mais de 80% de bracatinga, enquanto a mata secundária tem a porcentagem muito baixa. À medida, principalmente depois dos 16, mas na verdade esse 30 mil plantas vai reduzindo progressivamente e vai chegando lá nos 20 anos com menos de 2% de bracatinga. Então é um processo evolutivo que vai ocupando espaço e melhorando as condições de ambiente para as outras espécies. Muitas espécies secundárias praticamente se formam só em meio de bracatingal. E aí o bracatingal é um processo de renovação, de recuperação de ambiente. Bom, apesar de toda essa característica de recuperação, de melhoria de ambiente, de produção, a produção de bracatinga, os bracatingais vem reduzindo muito. Vocês terem uma ideia, Curitiba começou a plantar bracatinga, a região de Curitiba, por ordem do então governador de Curitiba, era governador de Curitiba que se usava o termo, começou a se plantar bracatinga para ter lenha. A região de Curitiba praticamente não tinha mais lenha. E já foi uma área muito grande plantada. E em 1995, ela já tinha reduzido para 60 mil hectares e continua caindo, principalmente por problemas de dificuldade de conseguir liberação, falta de conhecimento. E só existem ainda alguns produtores trabalhando com bracatinga e correndo atrás de todas as autorizações necessárias, apesar de que o Paraná é um pouco mais fácil que aqui, a legislação é um pouco mais simplificada, mas mesmo assim nem sempre fica pronta na hora. Em Santa Catarina, diagnóstico da nossa colega Cíntia Uller, entrevistando diversos produtores, que a produção regular de bracatinga vem diminuindo vigorosamente, né? Praticamente no final, os últimos produtores que ainda manejam bracatingal, devido à burocracia, à falta de associativismo de crédito, não consegue crédito para produzir, e tem muita restrição, e a restrição do fogo, então, tornou mais difícil ainda o processo de produção. Conclusão. Contar com bracatingais espontâneos não é de se esperar, porque o ciclo da bracatinga é crescer, ocupar a área, melhorar a área para que outras espécies ocupem. Então, ela própria se extingue ou se reduz para uma população muito baixa. Querendo bracatinga, nossa bielhinha aqui está pedindo
por favor, plante Bracatinga, né? Para ela poder ter o melzinho e a florada. Mas a gente tem que saber que existe possibilidade legal de corte e manejo de Bracatinga. São basicamente duas ienes aqui em Santa Catarina. A iene 14, que é uma iene mais destinada a produtor pequeno, até 30 hectares, e a N 49, que ela faz uma extração seletiva. Tem uma terceira possibilidade, que não é para corte de Bracatinga, mas é a lei de pousio da Mata Atlântica, que permite você deixar uma área em pousio por até 10 anos. Então, você registraria o pousio, isso tem que estar registrado no órgão ambiental, e depois, no final do período de pousio, tu faria o corte raso da área. E aí você não chama de Bracatingal. Essa é uma possibilidade por conta de alguns problemas que a gente vê nas duas ienes. E essa possibilidade também estaria numa iene 73 de manejo de nativas, que até hoje não foi viabilizada, apesar de estar no Diário Oficial de Santa Catarina, ou seja, está valendo, mas não está disponível, desde 2016. Na iene 14, tem uma lista de obrigações do produtor, que não pode ter mais de 30 hectares de propriedade, e ele não pode cultivar mais do que 5 hectares do imóvel com Bracatinga. Ele vai ter que cortar essas áreas em talhões, ano por ano, vai ter que registrar em cartório o croquis do imóvel, né? Tem que ter certidão de registro para apresentar para o órgão ambiental, tem que ter croquis, localização, que é relativamente simples, mas depois vai ter outras coisas que complicam mais, que é principalmente com relação ao relatório de execução de um profissional habilitado. Em pequenas áreas, como eles propõem, a propriedade da área até 5 hectares, um corte anual, aí vocês vão ver o plano de manejo, de menos de 1 hectare por vez, não tem como pagar o profissional para fazer esse serviço, né? E depois de tudo tem que ter planta, reserva legal, tudo averbado, tudo certinho. Isso é óbvio. Depois, além de tudo, ainda tem que ter declaração da prefeitura, dizendo que está tudo de acordo, além de publicação em periódico regional, para que de todos os documentos dizendo que está tudo de certo, e finalmente a análise da Fátima. Então, vocês veem que isso tudo para cortar no máximo 0,6, 0,8 hectares por ano. A IN 49 é menos restritiva quanto ao manejo. Ela permite que você consiga essa autorização e ela só tem um ponto, que eu acho, porque deixar 50 árvores por hectare aqui, como é a proposta da IN, dessa 49, ou mesmo utilizar bracatingais que já existem para corte, desde que eles tenham 65% das espécies como bracatinga, não seria um problema. O problema está no fato que uma vez que você pedir o corte no bracatingal por essa IN, você não pode mais converter para outra coisa. Você vai ter que obrigatoriamente manter ela como bracatingal. Aí, dá quase para desistir, né? Mas vamos lembrar que uma abelha precisa visitar quase 4 milhões de flores para produzir 1 quilo de mel. Não bastasse isso, só para manter a comida, preciso 40, 50 quilos de mel por ano. Só para manter. Daí ainda vem o apicultor, tira mais um outro tanto, né? Então, para fazer as duas coisas, a abelha tem que trabalhar bastante. E para piorar, ela tem que carregar quase 300 vezes o seu peso. A bracatinga, nesse sistema e toda essa averbação, é para tu conseguir fazer coisas como essa. Isso aqui é uma exportadora de madeiras, principalmente piso maciço, né? Piso de taco ou parquet, para a Europa e Estados Unidos. E eles fazem esse tipo de produção lá em São Paulo. Então, eles são certificados pelo IMA, eles têm bracatingais próprios, a área que eles cultivam não é do ecossistema onde a bracatinga ocorre, normalmente, e eles conseguem, então, exportar com relativa facilidade. Mas, mesmo assim, para não cair em briga com ecologistas, eles não chamam de bracatinga, eles chamam de amêndola. Apesar de que ele chama amêndola mimosa escabrela, que é o nome científico da bracatinga. Então, é bracatinga. A bracatinga tem vários usos, além dos móveis e madeira, né? Pode fazer tábua também de bracatinga, embora não seja muito frequente achar árvores tão grandes quanto, mas ela pode chegar a 60 centímetros de diâmetro, então
eventualmente se acha uma madeira com mais de 30 centímetros que dá para fazer tábua. Mas aí tem toda a questão do mel floral, do mel de melato e a lenha. Além de que recuperação de solos, porque a grande maioria dos bracatingais foi criada no sistema de roça. Nossos agricultores, nossos antepassados faziam a roça, faziam a lavourinha com aquela fertilidade que vinha da queimada ou da decomposição da floresta, e o que vinha no meio, a primeira planta que aparece, ou a que mais se desenvolve rapidamente, nos primeiros anos, é a bracatinga. Então, depois de 2, 3 anos, a roça começava a ficar fraca, produzir pouco, eles iam deixando as bracatingas tomar conta. Até hoje a gente tem ali em Biguaçu, que não é uma área de ocorrência de bracatinga naturalmente, a gente tem um agricultor que introduziu a bracatinga e faz o sistema de roça de cotoco lá usando a bracatinga para a regeneração do solo. Então, é uma grande melhoradora de solo. Mas a Maritza, né, que M. Martins, é uma colega Maritza, que trabalhou doutorado e fez essa avaliação de quanto de melato a bracatinga produz, apesar de ser um local só, em 3 anos, mas um local só, 3 momentos, né, 3 safras de mel, de melato, mas uma abelha consome em torno de meio litro de néctar de xarope por dia. Um bracatingal com 440 árvores, vocês pensarem, é bem menos do que aquelas proporções daquelas populações que estavam apontadas lá nas diferenças de bracatingal e mata secundária, mas um bracatingal com 440 árvores produz, então, em torno de 200 litros de melato por dia. Se pensar em meio litro por colmeia dia, nós teríamos um potencial para 400 colmeias por 10 meses do ano, ano sim, ano não. É complicado de imaginar esse manejo, né? Mas, quer dizer, a produção de melato é muito grande. Não é essa a limitação. A limitação é muito mais de como é que você aproveita, o quanto disso dá para aproveitar efetivamente. Vem uma notícia boa, né? Foi todas essas complicações, deixar todo mundo, né, de cara carrancudo, como a nossa abelhinha aqui de cima, né? Cadê a nossa abelhinha? Essa aqui quase pálida, sumindo. Não precisam ficar assim, não. Porque para produzir melato, não precisa nada disso. Inclusive, para usar a bracatinga dentro da propriedade, até aqueles 20 metros cúbicos por propriedade ano, é permitido o corte. Ela não tem restrição de corte da espécie. O problema é você conseguir o documento de origem florestal, o DOF, para fazer a comercialização. Isso é complicado. É tirar uma carteira de motorista pela primeira vez. Todas aquelas aulinhas para fazer, todos aqueles trâmites de burocracia para conseguir chegar lá, todos aqueles documentos que você precisa para poder se habilitar a cortar. E principalmente a comercializar. Mas o uso interno da propriedade é relativamente simples. Professor, Diga. desculpa te interromper, eu não sei se tu queres deixar as perguntas para o final, eu posso fazer agora? Pode perguntando. Então, Não tá. brigamos. O senhor Jeder Luiz Prestini perguntou: tardio nessa região de introdução de bracatinga, fora da sua área natural, ela floresce normalmente com fornecimento de néctar e pólen? De néctar e pólen, sim. De melato, a gente não tem informação de que ela venha produzir fora da área de ocorrência natural. E, aliás, nem toda a área de ocorrência natural produz mel de melato. Produz melato. É isso? Era isto? Qualquer coisa é só mandar ali que eu vou... Vai repassando, por favor, cara. Obrigado. Imagina. Então, já que a gente não precisa de toda essa burocracia para plantar a bracatinga para produzir mel de melato, a gente tem que saber onde vai plantar a bracatinga. Tá? E uma coisa que é típica de bracatinga é não tolerar solos alagados, solos muito úmidos. A bracatinga é uma planta de solo seco. Para não ser mentiroso, eu conheço umas 6 plantas de bracatinga em área de balneário, mas é assim, uma aberração. É a mosca branca. Então, o negócio é plantar bracatinga em solo seco, em áreas bem drenadas. Quando eu vou plantar? Eu vou pegar alguns depoimentos aqui de pesquisadores e produtores, começando para o nosso colega lá de Caçador, o André Lacerda, que plantio, ele fez um plantio em novembro, e ele chegou a concluir, foi continuando o primeiro trimestre de 2012, começou em 2011, terminou em 2012, e ele disse que a época não é ideal, parecem muitos problemas.
as plantas morrem muito, principalmente nos períodos de sol mais quente. E aí ele recomenda o plantio entre agosto e outubro. Tá? Esse é o plantio mais recomendado. Eu vou mostrar a minha experiência aqui com plantio. É um experimento para avaliar a época. A gente plantou em fevereiro, em abril e em setembro. Então, verão, começo do outono, não, quase o começo de outono e primavera, comecinho da primavera. E a sobrevivência, depois de 90 dias, foi de menos da metade. Em abril já subiu para 90%. E mesmo no final, né, quase 20 janeiro, então, um ano depois, esse plantio foi em fevereiro de 21 e janeiro de 22. Então, um ano depois, vocês veem que em fevereiro tinha sobrado, plantio de fevereiro sobrou só 35% das plantas. Enquanto abril e setembro tinha sobrado perto de 80%, no 81 e no 78%, perto de 80%, essa variação aqui foi muito grande de bloco para bloco. São vários blocos que a gente fez e aí cada um deles tem um resultado um pouco diferente. E vocês notam que são plantas que crescem muito. Elas não tinham um ano aqui, já estavam com 2 metros. Né? Foi fevereiro para janeiro do ano seguinte. Em abril, tinha alcançado os 2 metros. Então, abril começa a aparecer para nós como um mês interessante, porque é um mês que ainda chove bastante, pega março, solo bem drenado. Se o inverno for meio quente, ela continua crescendo. Só para você, é impressionante o crescimento nesse inverno, como nós estamos tendo agora. O crescimento é imenso. Já o plantio de setembro, que em janeiro estava com um pouco mais de 90 dias, né? Então, praticamente deu a altura inicial dos outros, né? Muito parecido com as outras duas épocas, plantando pelo pequeno tempo que ela teve, né? E o diâmetro também, mais ou menos esse mesmo comportamento. Professor. Pode, diga. Esse plantio foi feito com mudas, né? Ou foi com sementes? Bom, eu vou te contar. Eu já tentei plantar com semente umas 5 ou 6 vezes. A gente tem uma condição de excesso de lebre, para começar. Nós temos muita lebre nos nossos campos. A gente não tem cachorro aqui dentro, ou pelo menos não tem cachorro que vai correr atrás de lebre. E a gente não caça. Então, a gente tem uma densidade de lebre, que a gente trabalha com bastante pastagem, muita pastagem melhorada, e as lebres se multiplicam feito o coelho, né? Ali, brincando um pouquinho, que lebre é um coelho. A multiplicação é muito grande. E depois eu vou mostrar para vocês o que a lebre faz, principalmente em área de campo, onde você introduz a bracatinga. Mais uma pergunta. A gente também tem problema com formiga, inclusive uma formiguinha que ocorre praticamente só em floresta. Ela se estabeleceu aqui no eucalipto, e é uma formiguinha pequena, que para vocês terem uma ideia, ela não carrega uma folha ela carrega folíolo por folíolo de bracatinga, no máximo que ela consegue carregar, é pequenininha. E outros bichinhos que também ajudam a comer. Então, como a gente ou entrava com veneno, ou, no caso, a gente cercou. Mas existem outras possibilidades. Diga lá, pergunta. Arrancar mudas e replantar dá certo? Eu já fiz essa experiência. Te digo uma coisa, se você pegar nos meses mais frios agora, principalmente julho, agosto, e pegar uma semanada daquelas de tempo úmido, tem uma taxa de sobrevivência boa. Mas se você pegar no momento da colheita, no momento de tirar e até botar ela num ambiente úmido, a mortalidade é muito grande. A gente faz muito repique aqui. Mas aí a gente faz o repique, tira do vaso pequeno da bandeja, normalmente da bandeja passa para o vaso grande, ou faz germinar, por acaso já aconteceu, de ir buscar semente lá no Paraná, aí a gente colheu as sementes suja, né? As vagens inteiras, né? Os craspédios, que é o nome da fruta da caatinga, e trouxe na caminhonete aberta. Chegou aqui, pegamos 2 dias de chuva na estrada, porque a gente foi parando em vários locais para coletar, e já tinha muita semente germinada. E aí, se você pegar essas plantinhas muito sensíveis ainda e colocar num ambiente normal, com insolação normal, elas não resistem. Elas precisam passar 2 ou 3 dias, não mais do que isso, às vezes um dia só, num ambiente saturado de umidade. Não na terra, mas o ar muito úmido. Que elas ainda não têm uma boa translocação de água da raiz para a parte aérea. Então, é um momento bem delicado. Isso não é impossível fazer, a gente tem conseguido fazer isso, mas sempre com cuidado de manter essas mudinhas que você vai coletando
num ambiente muito úmido. A gente usa normalmente as caixas tipo aquelas de açougueiro, aquelas caixas plásticas, e fecha ela com plástico, deixa uma laminazinha bem pequena da água embaixo, para que todo o ambiente ali embaixo, dentro da caixa, fique úmido. Não o solo saturado, mas o ambiente úmido. Bom, gente, continuando. Professor, uma última. Diga, depois você me dá um tempinho. Assim, daí a gente deixa mais pro final. Sobre o mel da flor da Bracatinga. Existe algum diferencial da qualidade do mel amargo da planta? Algum benefício ou valor diferencial desse mel da flor? Não entendo nada de mel. Meu negócio é Bracatinga. Olha, a professora Ana aqui ia fazer toda a diferença. Exatamente. Não vou falar de uma área que eu não entendo nada. Legal, mas eu vou anotar... Você vai querer que eu entenda de mel? Não, eu vou anotar essa pergunta, Felipe, e vou lançar ela para a professora Ana. Vamos ver se a gente tem uma resposta boa. Daí eu te encaminho, tá? Depois, quando a gente vai plantar, sempre vem a dúvida, que espaçamento eu uso. Eu vou pegar alguns depoimentos e depois passo a nossa experiência aqui. Então, o nosso colega, de novo, de caçador, Embrapa de caçador, ele afirma que quanto mais espaçamento, maior o diâmetro, mas não influencia muito na altura. Isso é verdade. Muita gente já observou isso. Esse Tomon aqui, que eu não conheço, já faz um tempinho que ele publicou esse resultado, e é um resultado que ele fez visitando uma quantidade enorme de produtores e avaliando as produções de diferentes bracatingais. E ele chegou à conclusão que o ideal é a gente ter em torno de 4.000 plantas por hectare para a produção de maior volume. Tá? E aqui ele está pensando em volume de lenha. Isso chega em torno de 2.500 plantas por metro quadrado. 2,5 metros quadrados por planta, desculpa. Ou 4.000 plantas por hectare. Aqui embaixo eu deixei umas fotozinhas de problemas que aparecem na Bracatinga. Isso aqui é um ataque de serrapau que não terminou de matar a planta, mas imagina que estabilidade tem essa planta. Isso aqui são umas cochonilhas, umas cigarrinhas que aparecem uma cigarra mesmo, não cigarrinha, uma cigarra, que sugam a seiva. E uma outra cochonilha, temos 3, pelo menos, cochonilhas que ocorrem com frequência aqui na região, a do melato e mais 2, sendo que essa rosinha aqui, normalmente ela aparece e depois de um tempo ela some. Depois vocês vão ver outras. Então, voltando à questão do espaçamento, a nossa experiência aqui, a gente plantou bem adensado como nascem as bracatingas, tá? Bracatinga em área natural ou na área de regeneração de bracatinga, não é exatamente natural, porque já foi roça, ela tem uma densidade muito alta de plantas, e as plantas vão morrendo à medida que a concorrência entre elas vai eliminando as mais fracas. E isso é uma coisa impressionante no bracatinga. Em bracatingal, as bracatingas não ficam muitos meses na sombra, não fica aquela eucalipto, às vezes você vê os eucaliptais aí, tudo um monte de vareta, vai 10, 20 anos para aquele troço morrer e algumas plantas se destacaram. Na bracatinga isso é meses. Ficou para trás e morreu, meu amigo. Não tem. É uma competição assim, cruel com as mais fracas. Mas tu pensar em espécie é brilhante, porque pensar em ciclo de 2 anos não tem espécie para bater a bracatinga em termos de crescimento e massa. Então, os 2 anos iniciais da bracatinga são de desenvolvimento fantástico. E aqui, falando de novo do espaçamento, espaçamento de 1,5 m por 2, produziram plantas mais grossas, praticamente sem diferença de 1,5 m para 2, e plantas mais altas também, uma tendênciazinha de ser mais alta no 2. Quer dizer, como já tinha uma concorrência, isso com 27 meses. Vocês veem que com 27 meses, pouco mais de 2 anos, elas já estavam chegando perto dos 7 metros de altura. Alguns cuidados para quem vai plantar muda de bracatinga. São sensíveis à seca, principalmente nas primeiras semanas. Eu diria que a primeira semana é crucial. Deu seca, ela não está ainda enraizada no solo. Se vocês pegarem uma sementinha de bracatinga e colocarem num solo profundo, ela primeiro cresce uns 20 centímetros para baixo antes de botar 3 centímetros de folha para cima. Ela tem uma desproporção inicial muito grande. E aí, quando a gente leva uma muda, a gente faz justamente o contrário. Tem uns 10 centímetros de raiz, uns 30 centímetros de parte aérea. E aí, está muito desequilibrado, qualquer sequinha, foi-se. Morreu.
É importante eliminar um pouco a concorrência iniciais, deixando uma coroa para elas se sobreviverem, né, para elas terem mais chance, e principalmente menos concorrência por água. E tem que ter controle de formiga e lebre, porque elas vão aparecer. Também vai aparecer grilo e outros bichinhos. Mas, em geral, ela apanha, mas depois se recupera. E não esqueça, tem que ter risóbio e micorriza. Esse aqui é um experimento do professor Silmar, aqui do IFSC, onde vocês têm um vaso aqui com uma mudinha bem mirrada, que é um vaso onde foi pego o solo, um solo relativamente pobre, não foi adubado, não foi feito nada, foi posto a semente, você nota que não vai. Esse segundo é um vaso com uma aplicação de adubo, como se faz com um eucalipto, mesmas doses que se usa para eucalipto. Vocês veem que ela já cresceu bem mais do que a outra, mas ainda não está longe dessa que não recebeu adubo, mas recebeu micorriza e risóbio. O risóbio garante o nitrogênio e a micorriza, além de buscar outros nutrientes, fósforo, potássio e mesmo água, ela ajuda produzindo algumas substâncias hormonais, né, algumas substâncias de crescimento da planta. Então, é uma parceria que vai muito além de só nutriente. E isso dá uma diferença enorme no crescimento da planta. Então, para plantar abracatinga, a adubação não é o fundamental. O fundamental é ter uma boa inoculação com micorrizóbio e micorriza, que normalmente a gente faz botando 10% de terra de bracatingal, catando terra embaixo do bracatingal e botando misturado no substrato que a gente vai plantar. Ou na cova que tu vai plantar, se vai plantar direto na cova. Esse aqui é um experimento de bracatinga que a gente está fazendo para o sistema silvopastoril. Eu trabalho numa estação de pecuária, então eu tenho que sempre ter um olho no boi, tanto para produção quanto para evitar que ele me coma as bracatingas, porque também gosto muito de bracatinga. E aqui a gente foi obrigado a botar tela. Se vocês notarem nessa foto aqui, a lebre vem dar uma dentada só. Isso aqui foi até um pouquinho mais alta, normalmente é mais embaixo. Ela pega uns 5, 10 centímetros no máximo de altura, e ela só dá uma dentada. A planta está caída aqui do lado. Vocês notam as folhinhas aqui em redor caídas. Né? Que essa aqui é capaz de se regenerar porque sobrou uma folha aqui, quer dizer, tem uma axila com uma gema viável, ela vai voltar a fazer uma planta. Mas ela derruba muitas plantas. E aparentemente não é para comer. É para o que a gente conseguiu encontrar na literatura, para limpar seu campo de visão. A área de pastagem onde ela costuma pastorear, ela tenta manter sem árvores, para ela enxergar os predadores antes que eles estejam muito perto. Então elas fazem uma roçada. E aí a capacidade de destruição é muito grande, porque elas não estão enchendo a barriga, estão só derrubando mesmo. Aqui uma visão desse experimento que a gente tem lá na mola-faca, que são linhas triplas de bracatinga, espaçadas, cada grupo de linhas triplas, né, espaçado 30 metros dos demais. Depois a gente entra mais em detalhes. E aí tem um dos motivos da gente plantar tão junto no início, naquele outro experimento, que naquele espaçamento de 1,5 e 2, a gente também queria avaliar a produção no raleio, porque essa é uma dificuldade, né? Principalmente com o sistema silvopastoril. O pessoal planta a floresta, planta as árvores, e depois não raleia. E aí fica aquele monte de vareta lá que não cresce. No caso da bracatinga, a gente ainda tem outra possibilidade. Diferente de outras madeiras, como o eucalipto leva 8 anos para ter lenho maduro, a bracatinga no segundo ano já começa a ter lenho maduro e no quinto ano ela já tem mais lenho maduro do que brancal, tá? Falando em termos bem populares. Além disso, a folhagem da bracatinga é uma forragem. Aqui na região não era raro o pessoal derrubar a bracatinga nos meses mais secos, quando falta comida, né? Está muito seco, vai lá derrubar uma bracatinga e deixa o gado comer. E é uma estratégia bem interessante, porque ela tem um teor de proteína relativamente alto. E a gente tem tido problema aqui, inclusive, do gado arrebentando cerca, nos meses que o azevém está muito tenro, logo no começo da brotação do azevém, mais ou menos nessa época agora. E aparentemente é um problema de equilíbrio de dieta. Ou ele está comendo um pastinho muito tenro, começa a dar churril, né? Todo mundo já deve ter visto o gado comendo azevém novo e dá muito churril, principalmente nos terneiros. E um jeito de equilibrar isso é comer uma planta com mais tanino, com uma
como o tanino é uma substância que reduz a velocidade de passagem da comida no trato intestinal. Isso faz com que ela não só ela aproveite melhor o alimento e tenha também mais capacidade de absorção dos nutrientes que estão nesse alimento. Então, é uma estratégia bem interessante fazer o plantio de Bracatinga mais denso e usar isso como forragem. Bom, gente, quanto é que cresce Bracatinga? Eu queria aqui apresentar uns dados também lá de Caçador, da região de Caçador, mas eu não consegui a autorização do André para copiar as tabelas dele. A gente plantou em duas situações, aquelas fileiras que vocês viram, e um sistema que a gente chama de capões, que é um maciço. Então, são um plantio onde a gente fez de 2 por 1, 2 metros entre fila e 1 metro de plantas dentro da fila. Então, bem denso. Nas fileiras, a gente teve, no final, plantio de 2000, fevereiro o das fileiras e março o do capão. Em dezembro de 2022, quer dizer, 2 anos, ia completar 3 anos, né? 3 anos depois. 21, 22, não, 2 anos, né? Não, janeiro até 1 ano, 2 anos, ia completar 3 anos. Então, em torno de 50, quase 6 centímetros de diâmetro na fileira, mais grossas, no capão mais fina, concordando com o que o André da Embrapa já tinha observado, né? E altura em torno de 7 metros nas fileiras, 6,5, né? E de 6 metros nos capões. No ano seguinte, então, com quase 4 anos, né? As fileiras já estavam perto de 7 centímetros de diâmetro, enquanto do capão em torno de 5. Em altura, muito parecido, 7,80 nas fileiras, 7,60 no capão. Tá? Então, mas de qualquer forma, são 4 anos, crescimento extremamente rápido. Aí vem uma pergunta. As 2 IN que a gente atendem a produção de melato. Eu entendo que talvez a 49, com a extração seletiva, que é deixando árvores para trás, deixando árvores envelhecerem mais, eu teria alguma chance. Mas eu não penso que seja o caminho tentar hoje produzir madeira com Bracatinga. A cadeia produtiva está muito desestruturada, não poderia usar ela para lenha na propriedade ou até para alguma madeira, mas uso interno na propriedade. Para comércio de madeira, eu vejo hoje grande dificuldade burocrática e estrutura de comércio. E aí? Essa é uma coisa que nós vamos ter que conversar bastante, porque eu não tenho a resposta. Eu tenho algumas observações de campo e aí a gente tem que trocar experiência. Vocês têm muita observação de campo, vamos ver o que vocês veem e vocês me contam o que vocês veem e eu conto para vocês o que eu vejo. Aí uma das coisas que a gente vê, que talvez não seja a mesma coisa, em termos de densidade de manejo, produzir para madeira e produzir para forragem ou para cochonilha. E aí eu comentei com vocês que existem outras cochonilhas, essa aqui é uma cochonilha que quando ataca assim no caule, quase não é problema. Normalmente 1 ano depois ela cai. Quando ela ataca nas folhas, é uma cochonilha que a gente chama de cochonilha branca por causa dessa cor branca da cera que ela produz, diferente das outras que produzem tanto a cochonilha do melato como essa outra rosada aqui, ainda produzem uma cera rosada. Mas essa branca, quando ataca nas folhas e nas pontas da árvore, mata a árvore. Vai matando pelo menos galho, faz uma desfolha muito severa. Essa é um problema. Algumas plantas sempre aparecem essa cochonilha e acabam morrendo. E aí vem o nosso grande companheiro. Não tem jeito de produzir Bracatinga sem esse sujeito aparecer. Ele é muito namorador. E para atrair a namorada, ele tem que serrar a madeira. Ele vai cortando aqui em redor, vai roendo aqui em redor, vai roendo aqui em redor. Vocês veem aqui um ano que ainda não caiu. E uma hora essa madeira cai. Por que ele faz isso para atrair a namorada? Porque a namorada, o serra-pau fêmea, coloca os ovos na madeira recém-caída. E aí é a hora que eles namoram. Então, vocês veem alguns tipos de dano que o serra-pau causa. E aí vem outras coisas. Eu vou produzir muda, vou fazer transferência de muda. A muda,
nessa fase inicial. É possível transferir, então a gente já adiantou isso. Sempre que for produzir muda, a gente tem que ter certeza que ela teve a incorporação de solo de Bracatingal ou existe no comércio, o professor Silmar até faz em laboratório, inoculante, né? É possível fazer em laboratório. De risóbio não tem muita dificuldade, mas o de micoriza é mais complexo, porque tem que sempre estar trabalhando com planta viva, então tem que estar moendo raiz e repicando, e aí nem sempre a gente consegue. E uma estratégia que a gente sempre faz isso aqui, na época de produção de semente, então, lá por dezembro, a gente arma umas redes assim no meio do Bracatingal, amarrando um sombrite de uma árvore para outra, e aí em janeiro, fevereiro, quando a gente ver que está caindo semente, a gente vai lá e coleta para fazer as nossas mudas, né? A gente não tem produção em escala, a gente só produz para experimento, só coleta para experimento. Mas, nessa fase aqui, vocês imaginam que eu tenho ao redor de uma Bracatinga sempre plantas em potencial de nascer. O que precisa para ela nascer em redor da Bracatinga? Sol e pouca concorrência com vegetação rasteira para ter a quebra de dormência. Porque se o sol não bater no chão, a casca da Bracatinga, da semente da Bracatinga, não vai romper. E isso é que o pessoal usava o fogo, tá? Então faz um fogaréu, rompe a casca da semente, depois da primeira chuva que vier, a casca está rompida, ela umedece e nasce. E aí dá aquela cabeleira no chão. Porque em redor de uma Bracatinga, você vai achar de 600 a 800 mil sementes. Isso em 2, 3 anos de produção de semente. É muita semente que cai. E aí vem o negócio. Muitos casos aqui na região, próximo a árvores que já têm alguns anos, não tem que plantar Bracatinga. Tem que isolar a área. Passar uma roçada bem baixa, isolar a área para o gado não entrar, porque nessa fase que ela está tão pequenininha aqui, vai tudo numa linguada só, não sobra nada. E não adianta botar muda se você não isolar do gado, que o gado vai comer a Bracatinga. É impressionante o que eles fazem para comer uma Bracatinga. Mas aí eu não posso ter gado e Bracatinga, isso aqui é o que nós estamos fazendo lá naquelas fileiras que eu mostrei no começo, com o gado. Agora está aberto, as plantas já estão com mais de 2 a 5 centímetros em média de diâmetro, e as mais fininhas, se quebrarem, faz parte do processo. A gente já colheu um tanto de lenha aqui. Claro, é uma lenha mais jovem, mais fraca, mas ainda assim justifica ou paga o serviço, e a forragem que produziu fazendo esse raleio também justifica. É uma forragem muito estratégica para momentos de crise. Então, eu digo que produzir Bracatinga para madeira é muito diferente de produzir Bracatinga para melado. Por quê? Primeiro, legislação. Eu não preciso todas aquelas autorizações para plantar Bracatinga. Eu só vou precisar se eu quiser vender madeira. Então, eu planto Bracatinga. Produzo um volume grande de Bracatinga. Vem outra coisa. Para madeira, eu preciso fuste reto, planta vigorosa. Plantas vigorosas, normalmente, não são facilmente colonizáveis. Elas resistem à colonização pela cochonilha. Tá? Tem uma informação que a gente não tem, e é bastante complexo de conseguir, qual é a umidade do ar e do solo para que a cochonilha se estabeleça. Aparentemente é uma condição que acontece quando as plantas de Bracatinga estão perdendo vigor, já não estão mais desenvolvendo tanto, quer dizer, elas não estão destinando todos os seus açúcares para a formação de folha, tá? Vem uma quantidade tão grande de açúcar na seiva, e aí a cochonilha tem mais sucesso. Que uma planta muito vigorosa acaba consumindo toda a proteína e todo o açúcar no desenvolvimento de parte aérea, de folha nova. E aí, sobra pouco nutriente. Isso é uma hipótese, tá? Isso eu não testei, mas o que a gente vê é que planta mais vigorosa dá menos cochonilha, e eu estou supondo, eu estou imaginando que isso aconteça. Talvez, por essa questão de umidade no ar e menos velocidade de vento, os bracatingais, para a cochonilha, a produção de melato, tem que ser mais adensados, seja com Bracatinga, seja com outras espécies. Onde as plantas estão muito isoladas, a gente vê menos Bracatinga.
Elas estão normalmente produzindo mais melato em áreas um pouco mais protegidas. Tem outra questão, que eu não conheço nenhuma avaliação, mas se você tem comida, você tem a urubuzada aparece. Então, cochonilha também é uma fonte de proteína. Também é um animal passível de ser predado. E aí, quem são os predadores? Qual é a época que eles mais ocorrem? Que condições de ambiente que favorecem? Eu não tenho resposta, e talvez o professor Afonso né, seria uma coisa mais da área de entomologia. Aí vem negócio. Toda bracatinga está presente, tem inóculo, tem inóculo de cochonilha para colonizar qualquer bracatinga. Aqui nesse experimento que a gente fez, vocês olharem essas setinhas aqui, elas estão mostrando o saquinho que a professora Maritza teve aqui e coletou cochonilha em outros locais, na época que elas estão eclodindo, né, formando novas colônias, trouxe as ninfas, né, colocou enroladinha dentro do saquinho e pregou aqui na árvore. E a gente tem observado que essas ninfas conseguiram se estabelecer, várias delas, praticamente toda árvore a gente acha algum filamento. Toda árvore que a gente colocou o saquinho tem algum filamentozinho produzindo. Mas isso foi ano retrasado. Aí esse ano a gente teria, então, as cochonilhas produzindo, mas ainda é muito pouco. É uma colonização muito baixa. E eu atribuo muito ao fato de serem plantas muito novas e muito vigorosas. Então, a cochonilha teria uma dificuldade de crescimento nessa condição. Para chegar nessa outra condição, normalmente são plantas já um pouco mais velhas, que já estão com uma estabilização de crescimento. Essa é minha observação de campo, falando aí igual a vocês como produtor. Mais minha andança, não tenho pesquisa nessa área, é minhas andanças no campo. E aí eu queria agradecer a PASC e a IPAGRE pela oportunidade de compartilhar e discutir com vocês esse assunto. Obrigado, pessoal, e agora vamos ver as perguntas. Muito obrigada, professor. Muito bom sempre saber mais, né? Aprender um pouco mais sobre Bracatinga. O Felipe Corrêa tem mais uma pergunta. Tem uma propriedade em Urubici com altitude ao redor de 1.300 metros. Isso influencia na colonização de cochonilha? Olha, de novo, vocês estão fazendo pergunta de entomologia, né? O negócio é Bracatinga. Mas não dá para duvidar que tenha, apesar de que a gente sabe que elas colonizam lá. Então, provavelmente, a velocidade da dinâmica em ambientes mais frios é mais lenta. Tá? Ela deve ter uma velocidade um pouquinho menor, mas tem outra vantagem. Em ambiente mais frio, seca menos. Então, mantém o ar mais úmido e mantém a atividade das cochonilhas mais tempo. E aí, quem melhora, o que é melhor, o que é pior, não sei dizer. Teria que fazer uma quantificação, como a Maritza fez em Bom Retiro, também a condição, se eu não me engano, de 1.000 e poucos metros de altitude, para ver quanto produz de melato. Mas me parece que em Bracatinga bem colonizada, a produção de melato sempre é muito alta, mesmo em 1.400, 1.300 metros. Perfeito. Gente, mais alguma dúvida? Alguma contribuição também? O senhor já observou abelhas sem ferrão fazendo coleta de recursos nas Bracatingas? Sim. Não é nem um pouco raro. Eu acho menos frequente é beija-flor colhendo melato, mas ele também colhe. A hora que se apura... Formiga, é uma interação incrível, né? É muito rica, é muito peixe. Seu Henrique, por gentileza. Abre o seu microfone, por... O Henrique está desligado. Vou ligar aqui. Boa noite, professor. Boa noite. Eu infelizmente, não consegui acompanhar a sua palestra desde o início, né? Fiquei no prejuízo. E eu estou só acompanhando esse final, né? Eu sou apicultor e também gosto de observar a natureza, né? A Carol conhece a gente aí, já esteve aí até no domingo, né, Carol? Observando cochonilha aí, né? Aqui na Breyer, né? Sim. A minha pergunta se dirige mais à própria planta, a Bracatinga, né? Sim. Em relação à cochonilha, a gente tem feito muitas observações também, né? Agora a Márcia está fazendo um trabalho muito bacana aí em relação às cochonilhas, né? A Márcia Faita, pesquisadora, né? Sim.
o Ela que trabalho colocou do o Juninho professor lá na mão para Afonso, nós. essa dispersão aí que agora está sendo utilizada, a gente teve a felicidade de já começar com ela há 4 anos atrás, né? Funciona bem, né? Mas ainda não descobrimos como é que a ninfa vai parar de uma planta para outra pela natureza, né? Alguém está carregando, né? Possivelmente é um passarinho, um pica-pau, alguém está levando, né? Agora, professor, variedades de bracatinga, porque a gente observa, né, que tem variedades de bracatinga que florescem bem mais tarde e outras bem mais cedo. E isso nem sempre está relacionado à questão climática. Isso são variedades, são linhagens. O senhor tem isso identificado já? A gente tem observado isso e tem alguns trabalhos que não fomos nós, dessas diferenças. Mas tem uma coisa, o que eu lhe digo assim, difícil eu lhe dizer, eu suspeito que não seja a variedade ou o material que faz com que a Bracatinga seja colonizada ou não. Por que eu tenho essa impressão? Porque Não, eu não estou, professor, desculpe. Eu não tô fazendo a pergunta em relação às cochonilhas. Não, Estou falando da planta. A diversidade dentro da mesma espécie, dentro do mesmo grupo, no mesmo local, é muito grande. Isso, exatamente. Às vezes, você tem uma uniformidadezinha local por conta de serem todas sementes de uma mesma mãe. Então, tinha uma planta só da Bracatinga, acabou fazendo uma população que compartilha uma mesma mãe. Isso faz com que exista pelo menos 50% de genes comuns entre essas plantas. E aí elas têm características mais ou menos uniformes. Mas quando é uma condição mais natural, um ambiente menos restritivo, você aparece plantas florescendo bem mais cedo e outras bem mais tarde. Algumas já vão começar a florescer no mês que vem, outras vão lá para setembro. Então, isso é natural da espécie. E aí tem outras características da madeira, que já são bem mais estudadas até. Por exemplo, cor de lenho. Você tem a bracatinga vermelha, que o pessoal até achava que era uma subespécie, e a bracatinga branca. Geneticamente são iguais, até agora ninguém achou diferença genética nenhuma. É uma questão de interação com o ambiente. Aí talvez solo não deve ser, porque você tem, de novo, situações onde que a planta tem um tronco, né, plantas bifurcadas, um tronco de lenho vermelho e um tronco de lenho branco, ou muito menos vermelho. E aí o que faz essa modificação, que é bem marcante, porque a bracatinga branca é uma bracatinga mais leve, é uma bracatinga de lenho menos denso, de menos fenóis, de queima mais rápida, enquanto a vermelha é densa, de queima mais demorada, e aparentemente esse processo de interação planta-micorriza é um dos fatores que altera essa característica. Dependendo da micorriza que ela tem características diferentes de desenvolvimento, inclusive de ciclo. Por conta daquele comentário que eu fiz no início, o senhor Henrique não estava, mas por conta de troca de hormônios, troca de substância entre a planta e a micorriza. Então, se altera a característica hormonal, você altera ciclo, você altera várias características. E essas interações não são simples, né? Porque a gente está falando aí de mais de uma espécie, desenvolvimento numa planta que pode ter várias micorrizas diferentes interagindo, e ainda tem mais um rizóbio que interfere nesse processo. Aí tu bota mais insetos que vão atacando a planta e induzindo variações de resposta, por exemplo, produção de fenóis. Como é que isso se soma ou como é que isso chega a um resultado é bem complexo de afirmar. Mas o que o senhor tem observado de diversidade de época de floração, assim como eu estava comentando no começo, que Bracatinga gosta de solo seco, mas eu conheço 6 teimosas que crescem no banhado, essa diversidade existe. Ela é esperada e não necessariamente ela caracteriza sequer subespécie ou ecótipo.
Ela aparentemente é do natural do bicho. Esse bicho, essa planta, tem uma diversidade intrínseca muito grande. Não sei se eu respondi, só compliquei. A natureza é muito complexa, né, professor? Né? Até é um complexo de coisas, porque a gente tem observado, agora voltando para a cochonilha, né? Cada safra, né, de melato aí, do mel que a gente consegue através da bracatinga e da cochonilha, tem sido diferente, né? E não tem uma explicação assim muito lógica, né? Por que tem regiões que estão com a população grande de cochonilha e não, as abelhas não estão produzindo o melato, Tem. né? Então, e não tem assim uma florada que justifique ela não ir no melato, né? Em outras épocas, em outras safras, a mesma região foi campeã de produção, né? Tem. Então, tem muita coisa ainda que carece de melhor conhecimento, né? Mas tem um outro aspecto também, professor, que possivelmente o senhor tenha mais experiência aí, que é a presença, né, na seiva de alcaloides, Sim. né? Quer dizer, esses alcaloides provavelmente eles são produzidos como defesa contra um eventual inseto que está lá predando a planta, né? Normalmente Essa é uma suspeita, né? é uma suspeita. E também tem mais uma suspeita para agregar. As micorrizas são indutoras de resistência nas plantas. Então, elas podem ser uma das reguladoras da tendência ou não da planta a produzir alcaloide. E essa relação micorriza-planta não é exatamente uma relação só benéfica. Quando tem momentos de, por exemplo, seca, ou existe um limite para a micorriza contribuir com água. A partir do momento que está tão seco que ela também começa a sentir necessidade de água, ela passa a ser uma exploradora da planta. E aí a planta também tem capacidade de resposta de tentar se livrar dessas micorrizas, ou pelo menos das raízes mais micorrizadas. E isso pode induzir produção de alcaloide, produzir várias vias metabólicas. Entender todo esse complexo aí não é para uma pessoa. É o tipo do trabalho, se não tiver boas equipes e bem afinadas, não se vai longe. Não, porque... Por que eu estou levantando essa questão dos alcaloides? Isso aí tem sido uma limitante na comercialização do nosso mel no mercado externo. Os europeus estão estressados com alcaloides no mel, né? Não tem assim uma base científica tão bem formada para eles terem definido parâmetros, né? Mas eles definiram parâmetros que o nosso mel de melato fica fora, né? Então, nós estamos tendo isso. Não havia há uns 6 anos atrás. Agora está bem arraigada essa situação. E nós estamos tentando entender isso, né? E também, que quantidade que pode ser problema para você ingerir mel, né? Eu ouvi uma vez um pesquisador comentando num congresso internacional que, mesmo numa concentração alta, vamos dizer lá, 500 ppb aí num mel de melato, o cara tem que comer um tambor de mel por ano para fazer mal, né? Mas eles alegam que é a soma de alimentos que contém alcaloides que vai fazer isso, né? Mas imagine, o que você come de alimento por aí que tem alcaloides que ninguém dá bola, né? Não, mas aí agora, um aspecto que nos chamou a atenção, professor, foi que no mel floral da bracatinga, o teor de alcaloides é baixo. Sim. No melato é alto. E no mel floral é baixo. Sim. Você veja aí que interessante, né? Porque a seiva elaborada que circula pela planta, a princípio tem situações parecidas, né? Ela vai levar açúcares lá no nectário da planta ou vai levar açúcares que passam pelo metabolismo ali da cochonilha, mas a estrutura flor,
é uma estrutura que tem uma finalidade muito específica e uma construção muito específica. Normalmente as flores são mais palatáveis, normalmente não. Em algumas plantas as flores são inclusive palatáveis, inclusive as pétalas das plantas, porque faz parte do mecanismo de atrair polinizadores ou dispersores. Então, pode ser que a bracatinga tenha algum mecanismo de filtragem dos alcaloides, porque não interessa para ela ter flores não comestíveis ou não agradáveis para alguns dos seus parceiros predadores. A gente fala isso, parece que a bracatinga tem a consciência, né, que a planta teria uma consciência ou decisão nisso, mas é um processo evolutivo que levou a selecionar as plantas que têm essa característica. Talvez. E eu estou só levantando uma hipótese, tá? Não tenho nenhuma informação que... Quer dizer, tem informação de outras espécies que isso acontece. Então, tem espécies que têm essa característica de ter mais alcaloide na seiva do que na folha, e normalmente são folhas onde que a predação flores onde que a predação é importante para a espécie. Então, isso só... Mas é uma extrapolação que talvez não seja válida. Porque que base que duas plantas têm que necessariamente ter o mesmo tipo de evolução. Nem sempre é assim, normalmente a diversidade é o que prevalece. Mas é uma das hipóteses para justificar isso. Por que um ano tem muito mais alcaloide do que o outro? Essa é outra pergunta que a gente teria que trabalhar bastante, é um trabalho bastante... Aí tem que juntar a fisiologia vegetal com a entomologia. E clima. E provavelmente... E as condições climáticas, né, professor? Condição climática que vai favorecer ou o metabolismo de alguma substância ou prejudicar, ou a ocorrência de alguns insetos e algumas pragas ou prejudicar. Então, são interações sempre múltiplas. Parece que a gente, nesse processo, a gente tem sempre um problema de que nunca tem uma linha só, tem sempre interações múltiplas. Sim. E sempre que você tem um novelo muito grande, achar a ponta... fica difícil. Sim, dificulta até a pesquisa, tudo ali, né? Para entender a natureza, assim. A natureza é muito complexa, né? O senhor ter uma ideia, nós trabalhamos com produção de mel em várias regiões do Brasil, né? Então, trabalhamos também na região do semiárido, né? No semiárido tem uma espécie de aroeira, né? Que ela floresce no período da seca, bem no período seco, né? E é um produto muito parecido até com melata bracatinga, é um mel escuro, bem denso também, muito rico, né? Quando nós fizemos as primeiras análises de alcaloides nesse mel, né? A gente se animou, deu bem baixo, deu abaixo de 20, né? Esse ano nós adquirimos mais uma quantidade desse mel para nosso mercado aí, que a gente comercializa ele como um mel especial, né? Por via das dúvidas, vamos analisar os alcaloides para ver como é que tá, né? Deu 480. Ui! Eu caí da cadeira também. E aí, né? Então, aí você vê que a natureza é uma caixa de surpresa o tempo todo, né? Isso eu sempre digo. Quem afirma que é uma planta nativa, uma situação de ambiente natural, as coisas ocorrem assim, vai ser desmentido mais cedo ou mais tarde, porque sempre tem a via que é diferente. Como eu sempre afirmei que Bracatinga só não tolera solo úmido, aí eu vou ali na fazenda de Pagre, bem um lugarzinho que eu frequento tanto, e acho 6 bracatinga no banhado. Então, bem, já estão plantas adultas. E aí eu vou dizer o quê? Foi só para me quebrar a língua, né? Foi só para me acabar com o meu discurso. Tem sempre alguém... Acabar com a certeza, assim, né? Não tenho certeza. Mas a pesquisa é bem isso, né? A gente fica pesquisando e desmentindo o que foi comprovado anteriormente, né? Agora a bracatinga é uma planta especial, né? Porque ela se adapta a quase que qualquer tipo de solo, né? A gente não faz conta, mas a bracatinga é produzida em Uganda. Em Uganda ela é forrageira. Ela é plantada em Uganda para forrageira.
Tá? Numa condição de solo extremamente pobre, as leguminosas elas só produzida menos em Uganda, em quente, clima quente, ela só é produzida menos que a leucena. Tá? A leucena é uma leguminosa de clima equatorial. A leucena ela é bem mais adaptada, né? Porque a bracatinga precisa de horas frio, né, professor? Não precisa. Não precisa. Ela não tem o mesmo desenvolvimento, não tem as mesmas características e provavelmente não é qualquer semente que deu certo. Né? Assim como na Costa Rica ela é usada para sombreamento de café. Porque a sombra que ela tem dá um café de melhor qualidade. Na Costa Rica. Na Bracatinga. Então, eles usam a bracatinga para sombrear café, porque dá um café de maior qualidade. Não tem frio lá. Mas é um negócio. Eles foram tentando até que acharam uma semente que deu certo. Ou deram muita sorte, que a primeira semente que levaram deu certo. Então, é espantoso que diversidade a gente tem dentro de uma única espécie. Tamanha diversidade que a gente tem dentro de uma única espécie. E aí ela pode se adaptar com o tempo também, né? As várias gerações, né? Em algumas gerações ela já se adaptou. Então, esses mecanismos de socorro, de sobrevivência, também são complexos da gente entender. E aí a gente já faz a afirmação e em seguida ela diz para vocês, não é verdade, não é sempre assim. Ô, seu Henrique, eu agradeço a pergunta, mas eu vou seguir aqui, tem mais uma fila de perguntas aqui. Senão a gente não dá conta. Eu peço desculpas, eu não quero monopolizar o professor aí, né? Não, olha, o bom é que ele vai estar ali no ECAM. Então, assim, dá pra gente fazer um café, um mate, sentar e conversar bastante. Maravilha. Maravilha, né? Eu convidei ali a professora Márcia, porque teve uma questão de cochonilha. Daí eu chamei aqui no WhatsApp, ela já conseguiu entrar. Professora, puder dar um help aqui pra nós? Deixa eu achar a pergunta aqui. Boa noite. Eu estava aqui acompanhando a conversa de vocês bem atento e concordando com muitas coisas. Sim. Vamos ver sobre a flor, sobre a semente. Aqui. O Felipe Corrêa perguntou. Ele disse que ele tem uma propriedade em Urubici com altitude de 1.300 metros e perguntou se isso influencia na colonização da cochonilha. Tem cochonilha nessa área dele? Ou tem bracatinga com cochonilha ou não tem nem bracatinga? Eu acho que tem bracatinga. Felipe, se quiseres... Oi, tem bracatinga e tem uns que já estão... Tem cochonilha, sim. De modo geral, os insetos eles têm uma tolerância a temperaturas altas e baixas, né? Então, ele vai ter uma resposta fisiológica e ele vai tolerar limites de temperatura. O que a gente observou nas cochonilhas que a gente fez o experimento lá na área do Breyer, que é 900 metros de altura, no inverno morre muita cochonilha, porque provavelmente as baixas temperaturas acabam fazendo com que elas não resistam ao inverno, mas sempre sobram algumas. Agora, o quanto isso vai interferir na infestação, a gente ainda não tem dados suficientes para afirmar alguma coisa, nem sobre a fisiologia do inseto em diferentes climas, assim. Então, precisa bastante estudo, observação desses insetos ainda para fazer uma afirmação do comportamento delas em diferentes situações. A gente também não sabe responder, respostas preliminares nós temos, que a temperatura, sendo o hospedeiro bracatinga, não interferiu no tempo de vida da cochonilha. Então, tem coisas para responder. É engraçado falar isso, Márcia, porque tu tem lugares lá que tu vê, tem uma colônia de bracatinga de um lado e outra colônia perto, só que uma tá com cochonilha e outra tá sem cochonilha, sem nada, né? Isso aí é difícil de tentar entender essa mas colônia. Aí tem a ver com a fisiologia da planta, né? Que é aquilo que o estava falando. Porque a gente teve lá na área da Breyer final de semana e tem todas as plantas que foram infestadas continuam lá. Então, algumas cochonilhas chegaram na fase reprodutiva e mantiveram a colonização da planta. Então, tem plantas que a gente não achou 20 cochonilhas. E todas elas receberam na faixa de 15 cochonilhas, uma média de 200 ovos. Então, tinha muita cochonilha aí. E tem 3 plantas que uma tem mais de 1.000 cochonilhas na área que a gente avaliou, outra tem na faixa de 500 e outra tem umas 300. Então, assim, é muito variável. E a área que elas estão é a mesma. Então, poderia
ser uma questão do microclima do entorno da planta, mas não sabemos até que ponto isso poderia ser determinante, porque são infestações distintas na mesma área em plantas próximas, né? Uhum. A idade da planta também, né, prof? Mas acho que lá são todas mais ou menos da mesma idade, então eu volto a dizer que pode ser uma característica específica da planta mesmo. Fisiológica, né? Isso. Obrigado, doutora. De nada. Mais uma pergunta, então, daí os doutores aí, se puderem responder. Ele tinha perguntado se já tinha visto abelhas sem ferrão na busca do recurso e quais espécies, assim. Ele fez uma pergunta depois, o João Marcos. Quais espécies vocês já viram coletando recursos? Eu já vi escavotrigona, a Trigona spinix também, que são a tubuna e a outra abelha, são abelhas pequenas. Eu já vi plebeia também coletando, abelha solitária também já vi muitas coletando, e tem uma doutoranda que está fazendo um trabalho aí na Estação de Lages, não é, Tássio? Sim. Que é a Gabriela. Isso. Na orientação da professora Mari Boff, e daí ela está fazendo o levantamento de todos os visitantes, né? Então, provavelmente ela vai trazer mais dados atualizados que podem contribuir com essa dúvida também. Mas eu já vi, inclusive, moscas, vespas, a quantidade de insetos que coletam o melato é bastante grande, mas abelha sem ferrão eu já vi. Obrigada, prof. Professor, eu tenho mais 2 perguntas sobre Bracatinga. E daí eu posso te liberar. Tá, beleza. Tem algum comércio de Bracatinga, de semente de Bracatinga? De semente, Olha, eu consegui comprar sementes de Bracatinga em Biguaçu, na comunidade de 3 Riachos. Aí a gente entra em contato com a Dona Maria pergunta para os vizinhos e alguém colhe a semente e manda para a gente. E eu já comprei semente no assentamento 13 de maio em Bituruna. Tá? Mas também do mesmo jeito, entra em contato com o assentamento, eles se alguém diz assim, eu vou colher semente, e na hora que vão colher para a Caatinga que está com semente, eles colhem as sementes. Mas não conheço o comércio regular de semente. Quase todo viverista que produz muda de Bracatinga tem as suas árvores de coleta. E esse é um dos problemas que eu vejo. Como eles usam poucas árvores para coleta, sempre que a gente compra muda de viver, a gente acaba trabalhando com uma base genética muito estreita, numa espécie que tem uma diversidade tão grande de respostas. Então, corre o risco da gente ter aí plantas que depois não vão ser o melhor para a gente produzir melato, ou que vão ter necessidades de mais frio do que a gente vai ter daqui para frente, porque do jeito que o clima está evoluindo, a coisa a gente não sabe onde vai parar exatamente, mas eu nunca consegui alguém que forneça regularmente semente de Bracatinga. Perfeito. Christian Lemos de Medeiros. Tássio, como ela responde a solos com pH mais elevado? Ela tolera, não é o ideal. Tá? A gente tem algumas situações de plantio de Bracatinga em área de pastagem bem fertilizada, com a correção de solo um pouco mais profunda, e ela sofre um pouquinho no começo, porque não é o pH ideal para o crescimento da micorriza em geral. Aí, como a micorriza não cresce bem, a Bracatinga também vai mais devagar. Mas aí vem um outro aspecto. Quando ela passa dessa camada superficial corrigida, ela chega de novo em solos mais ácidos, porque a gente praticamente não tem solos com pH próximo à neutralidade, ou mesmo um pouco abaixo disso, na área de ocorrência de Bracatinga. E aí ela se desenvolve normalmente dali para frente. Então dá um atraso, mas não impossibilita. Qual o pH ideal? Não conheço um pH ideal. Eu te digo uma coisa. Se você for produzir em pH 3, como o pessoal está produzindo Bracatinga para recuperar solo de mineração de carvão, aí tu imagina, a acidez de um solo pH 3 é monstro. E é uma das poucas plantas que sobrevive. Cresce bem? Não cresce bem. Mas cresce, que já é um espanto. Né? Então, é uma capacidade de tolerar a acidez muito grande.
pH de 4,5 para cima, até 5,5, eu não tenho visto muita diferença de desenvolvimento, não. Inclusive, no trabalho ali, até um dos que eu citei, que ele comentou de 4.000 plantas, eu comento que essas 4.000 plantas e a capacidade de produção não mudaram de diferentes solos com diferentes pHs. E na tese do colega Jorge Mazurchowski, que tem um livro publicado junto com ele sobre Bracatinga, o Jorge é um sujeito que trabalhou 45 anos com Bracatinga. Praticamente não tem Bracatingal do Paraná que ele não tenha visitado umas quantas vezes. E ele tentou de todo jeito argumentar que os solos estavam piorando a qualidade do Bracatingal. Mas aí ele chegava sempre à conclusão de que plantar Bracatinga melhora a qualidade do solo, mesmo depois de ciclos. Então, se está plantando, não está esgotando o solo, você está melhorando a disponibilidade. E aí a gente chegou a uma conclusão que depois de 100 e tantos anos que eles estão ciclando Bracatinga, de 5 em 5 anos, que é o regime de corte, no máximo 8 anos, eles cortam as Bracatinga, eles estão selecionando as plantas mais precoces, ou que têm mais flor, porque são essas as plantas que vão deixar mais descendentes. Então, as que florescem mais precocemente, e nós estamos falando em produção de madeira, né? Porque eles produzem caatinga para produzir lenha. Mas quem floresce muito cedo produz menos, para de crescer antes. A partir do momento que a planta entra em fase de florescimento, o desenvolvimento vegetativo dela fica reduzido, porque ela dedica boa parte da energia a produzir flor. Então, as plantas mais tardias são selecionadas negativamente, quer dizer, você está eliminando elas do processo, que também deveriam ser as mais produtivas em massa de madeira. O mel de melato, isso pode ser não tão diferente, mas a gente tem que considerar que mel de melato também é uma questão de volume de árvore. Se as árvores são muito pequenininhas, muito fininhas, é pouca seiva. Se é pouca seiva, pouco melato. Uma questão de massa, de volume mesmo. E para a gente, uma Bracatinga não precisa ser reta como você precisa para madeira, mas precisa ter um bom volume para a gente produzir uma quantidade boa de mel de melato. Voltando ao teu pH, isso não varia com o pH, não. Dentro das faixas que a gente tem de pH por aí, eu não me preocuparia em botar calcário para Bracatinga. Tá? É muito mais uma questão de o que mais eu vou produzir na área ou se eu vou produzir outra coisa. Mas para Bracatinga, acima de 4,5 e abaixo de 5,5 de preferência. Então, uma faixa bem grande. Legal, professor. Mais alguma pergunta, gente? Seu Henrique, por gentileza. O que o senhor acha do consórcio da Bracatinga com a erva mate? Bom, esse trabalho do André, de caçador, da Embrapa de Caçador, é exatamente o consórcio de Bracatinga. Ele plantou as Bracatingas de 1 metro na linha e 6 metros, se eu não me engano, entre linhas. E plantou erva mate depois. Eu até não sei da produção de Bracatinga, eu sei que foi muito boa. Mas a produção de mel, eu não de erva, eu não sei como é que anda. Seria um caso de perguntar direto para ele. Eu tenho até que dar uma revisada aí, porque faz um tempinho que eu não reviso integração com erva mate. Com certeza a erva mate vai ser beneficiada, né, pela fixação de nitrogênio da Bracatinga ou não? Quase com certeza. Se a gente pegar assim, o problema é o seguinte, se o produtor está usando já adubação nitrogenada ou não. Aí vem, né, se você já usa adubação nitrogenada, essa contribuição da Bracatinga pode não ser tão relevante quanto a redução de intensidade luminosa. E aí vem de novo o que a gente estava falando das interações e dos ecótipos. A erva mate também não é tudo uma coisa só. Tem erva mate que, se você aumentar um pouquinho o sombreamento, já cai de produção. Tem outras que, se você aumenta um pouquinho o sombreamento, você aumenta a produção. E tem outras que o que muda não é a quantidade que produz, é a qualidade do que você produz. E aí essas interações eu acho que ainda também não estão exatamente estabelecidas no nível que eu possa dizer, você precisa de tanto da variedade tal para produzir tal erva mate. Mas eu já faz um tempinho que não dou muita bola para erva mate, tá? Desculpa, mas eu parei de prestar muita atenção na erva mate em função de que a minha cobrança aqui na estação é a interação da Bracatinga ou das arbóreas com o pasto. E aí eu tenho que selecionar o que eu boto ali no meio. Perfeito. Obrigado, professor. Obrigada, professor. Mais alguma dúvida, gente? Se
for para pesquisar, né, o que a gente quer e falta tempo, né, professor? Falta vida. Falta vida. Uhum. Para algumas gerações. Ou umas equipes muito grandes, né? Sim. Queria aproveitar a última conversa aqui para agradecer a vocês, agradecer a atenção de todos, né? Só foi aumentando o grupo, isso é muito bom. Aparentemente a gente não falou nada que espantasse o pessoal, sai correndo. Mas a gente também fica à disposição, já deixei o e-mail ali na apresentação, e aí qualquer coisa também via Carol, a gente pode fazer contato. Tá ok? Tá ok, Muito professor. obrigado a Vasque pelo convite e obrigado a vocês todos pelas contribuições. A gente